Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós iremos realizar a oração de hoje. Você já observou de que eu não demoro muito na oração, porque a oração ela é muito subjetiva, ela é muito pessoal. Você pode observar de que eu demoro mais tempo no vídeo, na mensagem, trazendo a mensagem, porque a oração é você que tem que fazer. A gente dá o ponto de partida, o início aqui, e dentro da mensagem você desenvolve a sua oração, certo? E a mensagem de hoje vai ser partindo de Gênesis capítulo 1, versículo 26, que é esse o versículo aonde você deve se descobrir a sua identidade, porque eu tenho ficado assim muito intrigado nos últimos tempos, nessas mensagens que a gente está trazendo, nesse tempo que a gente está vivendo entre filho e servo. Até porque quem é filho, quem é servo, há uma confusão dentro da igreja, de quem é servo, quem é filho. Eu trouxe para vocês ali em Gálatas capítulo 4, versículo 1, que diz de que o servo, o filho, o herdeiro, que quem é herdeiro é o filho, servo não é herdeiro. Foi aquilo que Abraão falou para Deus: Senhor, eu não tenho filho, o herdeiro da minha casa, eu morrendo, e os meus bens, o meu patrimônio, o herdeiro, quer dizer, vai ficar para um servo. O meu servo Eliezer, quer dizer, eu não tenho filho. O que Abraão queria era um filho. O que Deus quer também é filho. Deus não quer servo. E esse assunto tem trazido assim muito mistério para mim, porque a gente está se descobrindo. A palavra de Deus ela é revelação, ela se revela, ela se renova dia a dia. E quando fala ali em Gálatas capítulo 4, dizendo de que o herdeiro enquanto é menino, quer dizer, o filho enquanto é menino, ele não se difere, ele não é diferente do servo. Vê se você acompanha comigo o raciocínio. O filho, enquanto é menino, quer dizer, enquanto não pensa, enquanto não chega à fase de pensar como adulto, de agir como adulto, de ser racional, inteligente, capaz, quer dizer, enquanto ele não chega a essa dimensão, então ele não vai entender de que ele tem condições de administrar, de governar. Certo? Então o que acontece? Mesmo sendo filho, mas não tem cabeça para administrar, para governar. E quando a gente vem para Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então aqui é onde chega a identidade, aqui é onde está, biblicamente falando, aqui é onde está a identidade do Filho de Deus. ISD, imagem e semelhança de Deus. É assim que Deus vê você. É assim que Deus me vê. Deus não vai me ver como servo, Ele quer me ver como filho. Ele quer me ver como filho, mas eu tenho que me proceder como filho. E a gente vê dentro da igreja essa dificuldade das pessoas entenderem. Eu também passei por esse processo. Eu não tenho dúvida que eu sou filho de Deus. Eu não tenho dúvida. A Bíblia me garante isso, a palavra me garante isso. E o que me garante é o quê? A Bíblia, se você estudar e pegar as referências bíblicas, quem é o Filho de Deus, você vai ver de que o Filho de Deus são os nascidos de Deus. Quem é nascido da água e do Espírito.
quando é guiado pelo Espírito de Deus. Vós sois filhos de Deus, porque sois guiados pelo Espírito de Deus. Então toda pessoa que é guiada, toda pessoa que é nascida de Deus, que desenvolveu esse conhecimento, esse entendimento do lado espiritual, sabe? E a pessoa passa a entender, porque de onde surge o temor? Vamos pensar. O temor vem de onde? Certo? Lá em Provérbios capítulo 1, no versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer dizer, o princípio da sabedoria. Quer dizer, quando a pessoa adquire sabedoria, então ela já passa a temer. O início do temor começa com a sabedoria. E de onde vem essa sabedoria? Essa sabedoria vem de estudos, de pesquisas, de busca. Essa sabedoria ela vem de conhecimento e entendimento. Sabe? Conhecimento, entendimento, sabedoria, temor do Senhor começa aí. O temor do Senhor começa aí. Tendo o temor do Senhor, o respeito do Senhor, o reconhecimento que Ele é o Senhor, então nasce o servo. Nascendo o servo e nessa comunhão que a gente tem com esse Senhor, nasce o filho. Nasce o filho, por quê? Porque nós não vamos ser filhos biológicos, mas nós vamos ser filhos de adoção, por adoção. Você já observou de que antes de Cristo, os profetas grandes e pequenos, os reis tementes a Deus, os patriarcas, me mostre aí quem foi que chamou ele de pai. Você já observou de que esse pai, que Jesus veio e fala, Pai, Pai, meu Pai, eu e o Pai somos um, nosso Pai. E os apóstolos que tinham aquele, não só os apóstolos, os discípulos, você tem que pensar nos apóstolos 12 e você tem que pensar nos discípulos que seguiam. E você tem que pensar naquelas pessoas que seguiam Jesus. Jesus ia para Jericó, tinha uma multidão lá esperando ele, porque já tinha discípulos, seguidores de Cristo. Então, na época não existia internet, na época não existia meio de comunicação, não existia tecnologia. Então, qual era o network do Senhor, o relacionamento do Senhor? Formando discípulo. Você vê que uma coisa são os apóstolos. A eles, os apóstolos, foi dada a responsabilidade do início da igreja, para formar a igreja. Aí vem os discípulos, os seguidores. E aonde ele ia, já tinha discípulos, já tinha aquelas pessoas que o seguiam. Certo? Então, Jesus, ele não fazia nada sem antes orar. Tudo que ele ia fazer antes, ele orava. Que é um princípio que eu estou adotando, que tenho adotado, é a oração. Não fazer nada sem não ter a oração, uma viagem, uma mínima coisa. Eu não vou entrar em detalhe, porque o assunto não é esse, mas o assunto e a mensagem é justamente esse princípio aí de Gênesis 1, 26, você se descobrir. Você descobrir sua identidade, você é filho de Deus. Eu estou falando no mundo espiritual, no ponto de vista bíblico. Se a gente for para o ponto de vista social, sociológico, antropológico da sociedade, é outro ponto de vista, é outra interpretação. Mas eu estou falando no ponto de vista bíblico para gente que faz segundo a vontade de Deus. Tá vendo? O tempo já passou, chegou a hora da oração, chegou o momento de orar. E aí eu não vou poder mais me estender, mas eu espero que você comece a entender. A mensagem é essa: você se descobrir a sua identidade, você descobrir quem é você. E eu vou dar o início aqui e eu quero que vocês escrevam, por favor, procure interagir, porque a gente fica com tanto esforço, sabe, procurando. Tem hora que eu coloco a câmera
da sala, tem hora que eu coloco a câmera no meu escritório, tem hora que eu coloco a câmera no meu quarto, dentro da casa aqui onde eu estou morando, tem muitas portas, sempre tem uma porta, eu tenho um espelho, e eu tenho que procurar sempre estar gravando assim, sabe, onde venha luz no meu rosto. Você já viu que eu não me preocupo muito com o cenário, com o que tem atrás de mim, embora eu não deixe de qualquer jeito. Para mim não importa o que está atrás de mim, o cenário. Para mim o que importa é o conteúdo. O conteúdo, que é isso que você tem que pegar, é o conteúdo. Tem gente que fica ouvindo, assistindo, são milhões e milhares de pessoas que ficam assistindo besteira na internet. Quando eu vejo o conteúdo, para mim não me interessa, eu pulo, porque essas besteiras que vêm, essas bobeiras que vêm aí da internet, coisa que não tem conteúdo, isso é justamente para formar a pessoa uma identidade de gente boba, de gente besta, de gente que não cresce, de gente que não evolui, de gente que não aprende, de gente vazia, sem conteúdo, conteúdo podre. E esse conteúdo que a gente procura trazer para vocês é justamente bíblico no ponto de vista bíblico, e para você, se não for um servo de Deus, quer dizer, se não for um filho de Deus, seja pelo menos um servo bom e fiel, porque o servo vai ter galardão, o servo vai ter salvação. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas só que o Senhor não quer que você venha ser servo. Ele quer que você seja herdeiro. Ele quer que você seja filho da eternidade. Tá bom? A gente vai voltando a falar mais sobre isso, trazendo um versículo para a gente trabalhar e mostrando para você de que o projeto de Deus, que é a primeira etapa na vida de uma pessoa que está se descobrindo, é saber qual é o projeto divino na sua vida, qual é o plano de Deus na sua vida. E ele está dizendo, Deus mesmo está dizendo, vamos fazer o homem, a mulher, vamos fazer o ser humano a nossa imagem, a nossa semelhança. Então eu gostaria que você escrevesse aí, ó, ISD, imagem e semelhança. Escreva ISD, eu sou um ISD. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Então você já se definiu. Então você já se identificou. Você é imagem e semelhança de Deus. É óbvio de que depois veio o pecado e o homem foi expulso do jardim do Éden, que aí é outra coisa, né? E aí nasceu a gente no pecado, mas Cristo vem nos resgatar e nos adota como filho, não é verdade? Esse mesmo esforço que eu fico aqui procurando gravar e trazer para vocês a mensagem e orar por vocês, tenha o mesmo esforço em enviar para alguém, em dar um like, um joinha se você gostou, em interagir participando, comentando e convidando pessoas para se inscrever no canal. Nosso canal é um canal muito pequeno, então nós temos que expandi-lo para poder levar esse conteúdo a outras pessoas, tá bom? Então vamos orar, porque já estamos em 14 minutos e muita gente não gosta de vídeo grande, né? E por isso que eu tenho procurado ser medieval, né? Nem grande demais e nem pequeno demais. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando o Senhor disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, eu estou trazendo para estas pessoas, meu Deus, justamente essa proposta para que quem ainda não se achou, quem ainda não se identificou e se encontrar e saber de que ela é imagem e semelhança de Deus. Foi assim que o Senhor nos criou, nos formou, nos fez, para ser a imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor, meu Pai, o Senhor, meu Pai, meu Deus e Pai, o Senhor, quando esteve aqui como humano, o Senhor era doente? O Senhor era um fracassado? Um derrotado?
um pobre coitado? Não, o Senhor venceu o tempo, venceu as trevas, venceu a fome, venceu a miséria. O Senhor venceu tudo e venceu a cruz e venceu a morte e ressuscitou. Então assim seremos nós. Nós vamos seguir esses mesmos passos teus, Pai. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, vamos seguir esses mesmos passos. Então eu oro por esses que estão inscritos nesse canal, por esses que estão ouvindo essa mensagem, que ouviram, meu Deus, e que concordam e que estão ligando aqui na terra, é ligado no céu, que a bênção, a misericórdia do Senhor alcance essas pessoas. Eu abençoo você, amigo que está até agora comigo. Eu abençoo você, tome posse da bênção de Deus sobre você. Então escreva no comentário amém e escreva: eu sou imagem e semelhança de Deus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.